Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Estou feliz por estar aqui com os irmãos nessa manhã para falarmos mais um pouquinho sobre a palavra do Senhor, né? No domingo passado, nós iniciamos mais um trimestre do ano de 2021 com o tema Dons Espirituais e Ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. Também quero aproveitar esse momento e já agradecer, né, o nosso pastor, o nosso superintendente Jair pela oportunidade e, em especial, ao nosso Deus, né? Agradeço ao Senhor por estar aqui hoje. Amém? Irmãos, no domingo passado, nós vimos que os dons dados por Deus não é por mérito, não. É pela graça, é um favor imerecido. 1 Coríntios 12:11 diz: mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Romanos 12:3 diz: por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Recebemos os dons, irmãos, não por mérito, mas é pela graça. E Deus, Ele nos faz capazes para exercer esse dom. Amém? Nosso tema de hoje é o propósito dos dons espirituais. Texto áureo. Assim, também vós, como desejais dons espirituais, procurai sobejar neles para edificação da igreja. 1 Coríntios 14:12. Verdade prática. Os dons são recursos concedidos por Deus para fortalecer e edificar a igreja espiritualmente. Irmãos, a leitura em classe se encontra em 1 Coríntios 12, de 8 a 11, e 1 Coríntios 13, versos 1 e versos 2. No momento da nossa conversão, Deus nos integra ao corpo de Cristo. Deus espera que todos os cristãos sejam participantes ativos do corpo, cooperadores, trabalhando em todo o projeto do Evangelho. No Novo Testamento, essa capacitação é chamada de dom. Definição de dons, segundo a Bíblia de Estudo Pentecostal: como manifestações sobrenaturais concedidas da parte do Espírito Santo e que operam através dos crentes para o seu bem comum. O dom espiritual é uma habilidade concedida por Deus, pela qual o Espírito Santo confere poder para desempenharmos a função específica dentro do corpo, atribuída por Deus a cada um de nós. Irmãos, nós recebemos dons e nós também recebemos as habilidades. As duas coisas são diferentes, elas são distintas, mas tanto os dons como as habilidades são dádivas do nosso Deus. Amém? Os dons têm uma relação específica com a função de que Deus designou para nós no corpo de Cristo. Romanos 12, 4 e 6 diz: porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, temos diferentes funções e diferentes dons que nos capacitam a cumprir essas funções. Os dons devem ser usados para servir os outros. O meu dom, eu sirvo ao outro. O irmão com o seu dom me serve.
É assim que funciona. Eles são conferidos para o bem comum do corpo inteiro. Vamos pensar no corpo como o apóstolo Paulo se refere aqui em Romanos, né? Pensar num corpo humano. Nós temos os membros e os órgãos. Tudo ali funciona, é interligado. Se por algum motivo, esse corpo perde os 2 dedinhos mindinhos do pé, esse corpo vai perder o seu equilíbrio, né? Vamos pensar nisso. Primeiro tópico. Os dons não são para eletizar o crente. A igreja de Corinto vai nos trazer, né, esse exemplo bem claro. O apóstolo Paulo, em segunda viagem missionária, chegou na cidade de Corinto. Ele permaneceu ali 1 ano e 6 meses, né? Ensinando a palavra de Deus. A igreja de Corinto, irmãos, estava situada em uma cidade comercial, próxima ao mar. Era uma das mais importantes cidades do Império Romano. Era uma cidade muito rica, mas também idólatra. O que é idolatria? Idolatria é a adoração a falsos deuses, não é mesmo? A igreja de Corinto possuía todos os dons. Olha que maravilha. Vamos ler o que está escrito em 1 Coríntios 1:7. De maneira que nenhum dom vos falte, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja de Corinto precisava fazer a diferença naquela cidade. Como nós hoje, nós precisamos fazer a diferença na nossa comunidade, né? Em Mateus 5, 13 e 14, a gente tem uma orientação. Nós temos que ser sal da terra e luz do mundo. Uma igreja de muitos dons, mas carnal. Os dons do Espírito, concedidos por Deus à igreja de Corinto, tinha por finalidade prepará-la e santificá-la para o serviço do Evangelho, a proclamação da palavra de Deus naquela cidade. A igreja local, irmãos, deve estar a serviço da comunidade, levando o Evangelho e as boas novas e fazendo a proclamação da palavra de Deus. Essa é a nossa missão, como era também a missão da igreja de Corinto. Vamos ler em 1 Pedro 4:10. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. A igreja de Corinto não usava corretamente os dons que recebera de Deus. Tinham em seu meio muitas divisões, inveja, praticavam imoralidade sexual e outros pecados. A igreja de Corinto estava vivendo as obras da carne. Assim, não poderiam viver as obras do Espírito. Tiago, no capítulo 3, e nos versos 11 e 12, nos faz 2 perguntas hoje. Acaso podem sair água doce e água amarga da mesma fonte? Não. Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Também não. Para vencer a carne, precisamos andar em espírito. Gálatas 5,16 diz: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, que é o desejo, né? Os dons em nossas vidas existem por graça e misericórdia de Deus, dado para o serviço e para a glória de Deus. Dom não é sinal de superioridade. Os dons do Espírito são concedidos pela graça de Deus, como nós já vimos, né? Já falamos muitas vezes aqui. Por ser resultado da graça divina, nós recebemos tais dons por méritos. Nós não recebemos tais dons por méritos próprios, mas pela bondade e misericórdia de Deus. Em Mateus 7, 22 e 23 diz: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome?
Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Irmãos, nós precisamos colocar em prática os nossos dons, mas nós precisamos dar frutos. Entre os capítulos 12 e 14 da primeira carta aos Coríntios, o Espírito Santo inspirou Paulo e ele colocou ali o capítulo 13, falando sobre o amor. No finalzinho do capítulo 12, no versículo 31, diz assim: portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Qual será esse caminho mais excelente? É o caminho do amor. O amor nos aproxima mais de Deus e dos homens. Em Mateus 22, e versos 37 até o 39, um doutor da lei perguntou, questionou Jesus, e Jesus responde a ele perguntou para Jesus qual era o primeiro e o segundo mandamento. E Jesus respondeu: amarás o Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o seu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. O segundo é semelhante a este. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Vamos ler 1 Coríntios 13, 1? Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como o metal que soa, ou como o sino que tine. 1 Coríntios 14, 1, a parte A e B diz que o amor seja maior objetivo. Contudo, desejem também dons espirituais. Essa versão é a nova versão transformadora. Eu vou repetir. Que o amor seja maior objetivo. Contudo, desejem também dons espirituais. Segundo tópico, edificando a si mesmo e aos outros. Edificando a si mesmo. Paulo diz que falar em língua estranha edifica-se a si mesmo. Está em 1 Coríntios 14, 4. Falar em línguas é um momento de oração e não de proclamação, irmãos. É um momento seu com Deus. Você aprofunda ali o seu relacionamento, a sua intimidade com o Senhor. Se você ainda não é batizado no Espírito Santo, busque. Você irá falar línguas desconhecidas. Busque esse dom. No Salmos 34, versículo 8, diz assim: provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Amém? Edificando os outros. Os crentes de Corinto falavam em línguas e exerciam vários dons espirituais. Mas parece que eles não se preocupavam muito em ajudar as pessoas. A igreja de Corinto não tinha o amor. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 14, no versículo 12, lembra que os dons só têm a razão de existir quando o portador preocupa-se com a edificação da vida do seu irmão. Do seu irmão em Cristo. Amém? Devemos buscar exercitar com diligência os dons que Deus tem nos conferido por sua graça. Edificando até o não crente. Todos quantos vierem frequentar as nossas reuniões devem ser edificados, sejam crentes ou não crentes, não é mesmo? Temos que ter ordem na casa do Senhor. 1 Coríntios 14, 40 diz: mas faça-se tudo decentemente e com ordem.
Como um não crente irá compreender uma mensagem se não for falada de uma maneira clara? Em 1 Coríntios 14, 9, diz assim: assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras bem diligíveis, como se entenderá o que se diz? Em 1 Coríntios 14, 23, se, pois, toda a igreja se congregar num lugar, e todos falarem em línguas, e entrarem indouto ou infiéis, não diriam, porventura, que estáis loucos? Edificando todo o corpo de Cristo, os dons na igreja. Como nós já dissemos, Paulo dedica, na primeira carta aos Coríntios, 2 capítulos, né? Sobre os dons na igreja. Paulo nos mostra que quando os dons são utilizados com amor, todo o corpo de Cristo é edificado. O amor é essencial para os dons espirituais alcançarem o seu propósito, que é edificar a igreja e glorificar a Deus. Irmãos, que hoje nós possamos buscar os dons espirituais. Precisamos estar envolvidos no trabalho, precisamos nos colocar à disposição para o serviço. Nós precisamos chamar a responsabilidade para nós. Precisamos, irmãos, investir espiritualmente para colhermos espiritualmente, para darmos frutos e assim receberemos o galardão que só vem de Deus. Está lá em Hebreus 11, 6, a parte B. E é galardoador dos que o buscam. Amém? Os sábios arquitetos do corpo de Cristo. A igreja é o edifício de Deus. E Jesus é o fundamento, né? Está bem explicadinho em 1 Coríntios 3, 10 e 11, que diz assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja, cada um como edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Devemos ter cuidado, ter zelo com o nosso serviço, ou seja, devemos ter cuidado na prática dos nossos dons. 2 Coríntios 5,10 diz: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. O mal não será recompensado. Nosso Deus, ele não tem prazer no serviço displicente. Temos que ter zelo ao trabalhar, a oferecer o nosso serviço. Temos que usar as ferramentas, os dons que Deus nos deu, com zelo e movido pelo amor, realizando o serviço para a glória de Deus. 1 Timóteo 4, verso 14, a parte A diz assim: não desprezeis o dom que há em ti. Irmãos, nós temos que exercitar os nossos dons. Despenseiros dos dons. 1 Pedro 4, 10 e 11 fala: cada um ministre os outros o dom como recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo que Deus seja glorificado. Vamos ler novamente. Para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória
e poder para todo sempre. Amém? Pedro exortou a igreja acerca da administração dos dons. Antigamente, irmãos, os despenseiros eram homens que trabalhavam para famílias, né? E eles tinham ali total confiança do seu patrão. Os despenseiros, eles adquiriam os mantimentos, eles zelavam para que não estragasse, e eles também faziam a distribuição dos alimentos para as famílias. A palavra do Senhor é o alimento. E nós somos os despenseiros da obra do Senhor. Nós levamos o alimento, que é a palavra de Deus. Paulo instrui a Timóteo dizendo, 1 Timóteo 4:2, que pregues a palavra genuína, a palavra verdadeira, a palavra que alimenta. Precisamos ter muito cuidado ao administrar os dons concedidos pelo Senhor, para prover alimentação espiritual, objetivando a edificação do corpo de Cristo. Irmãos, nós não recebemos os dons como nossa propriedade. Não, os dons, eles servem para nós como ferramenta, né? Para que nós possamos exercer o trabalho dentro do corpo, dentro da igreja, trazendo para o nosso mais pertinho, né? Onde nós estamos, nossa igreja local. Para ser usada em favor dos outros e para a glória de Deus. Estejamos atentos para quando o Senhor quiser nos usar como instrumentos. Que nós possamos estar prontos, que nós possamos estar atentos para não sermos um impedimento. Devemos apenas obedecer. Nós nunca sabemos, irmãos, o dia, a hora ou a forma que Deus quer usar as nossas vidas para abençoar uma outra vida. Que estejamos prontos, exercendo a nossa missão no corpo de Cristo, para cumprir a nossa missão na terra. Coloquemos os nossos dons com o propósito de edificar a igreja e glorificar a Deus. Devemos buscar, acima de tudo, descobrir a nossa função no corpo. A tarefa específica atribuída por Deus a cada um de nós. Podemos estar certos de que Deus nos equipou de dons para a função que nos chamou a desempenhar. 1 Coríntios 12, 25 e 27 diz assim: para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. De maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Irmãos, para finalizarmos, devemos buscar os nossos dons espirituais individualmente. 1 Coríntios 14:1 diz: procurai com zelo os dons espirituais. Assim, iremos aplicar o propósito dos dons. Iremos oferecer o nosso serviço, que é edificar a igreja e glorificar a Deus. Amém? Fazei tudo para a glória de Deus. Está em 1 Coríntios 10, 31, parte B. Vamos orar? Senhor, nesse momento te agradeço, Pai, por mais essa oportunidade de podermos, Senhor Jesus, falar a Tua palavra. Senhor, nós estamos, Senhor Jesus, postos, buscando, Senhor, os nossos dons. Usa as nossas vidas, Senhor. Nos capacita, nos direciona. Tira, Senhor Jesus, o medo, tira a ansiedade, que às vezes atrapalha tanto a gente exercer o nosso dom. Mas, Pai, nesta manhã,
Eu entrego a minha vida e a vida de todos que estão assistindo, Senhor. E te peço, usa-nos, Pai, da melhor forma. Nós queremos, Senhor, dar frutos, em nome de Jesus.